Olá, pessoal de Caraguatatuba, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para a nossa quarta pré-conferência de assistência social, discutindo ali o tema, o eixo 4 da pré-conferência, mas antes de iniciar, eu gostaria de agradecer muito o Conselho Municipal de Assistência Social ali de Caraguatatuba, o COMAS, pelo convite, por ter delegado a mim essa tarefa de preparar as discussões aqui para as pré-conferências de vocês, e também da palestra magna da conferência. Esse ano a gente está aprendendo, né, a fazer de uma forma diferente. A gente está aprendendo a fazer uma conferência diferente, pré-conferências assim, nesse formato online, alguns municípios em formato híbrido, mas todos os municípios estão de parabéns. A gente está sendo muito criativo e a gente está conseguindo fazer as discussões, a gente está conseguindo aprimorar a política de assistência social e propor e discutir, mesmo nesse formato à distância. Então, está sendo um processo de muito aprendizado para todos nós. Bom, me apresentando, então, talvez alguns de vocês já tenham estado em outras pré-conferências, mas como a gente tem sempre pessoas diferentes, né? Então, eu sou Ana Maria Pincolini, sou psicóloga, trabalho na Fundação de Assistência Social de Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. Desde 2008, eu trabalho no Sistema Único de Assistência Social, já fui psicóloga do CRAS, já fui coordenadora de CREAS, já fui psicóloga de abrigo, já fui diretora de proteção especial. Hoje eu estou diretora de gestão do SUAS, aqui do município de Caxias do Sul. Eu sou servidora pública aqui, talvez alguns de vocês me conheçam pelo canal Suas Conversas, onde eu divido um pouquinho da minha experiência com o SUAS e que partiu justamente dessa percepção de que muitas pessoas não conhecem o Sistema Único de Assistência Social e que a gente precisa dar a conhecer. Que ele não pode, ele tem um sistema com um potencial enorme, ele não pode ser um ilustre desconhecido, e é um sistema que garante direitos socioassistenciais. Então, ele é muito importante, ele é uma conquista da sociedade brasileira, e por isso ele precisa, né, se tem que dar a conhecer esse sistema. Bom, estou ali devidamente apresentada, eu preparei uns slides, porque as pré-conferências, elas têm essa característica da gente discutir os eixos, da gente se debruçar, da gente aprofundar o nosso conhecimento sobre aqueles eixos, e assim a gente ir mais preparado para a discussão no dia da conferência. Então, eu preparei alguns slides com base no material que foi encaminhado pelo Conselho Nacional de Assistência Social, o CNAS. Preparei ali alguns slides com algumas questões e alguns temas para a gente aprofundar esse eixo 3. E eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente estar fazendo, então, essa discussão nessa pré-conferência. Então, nós temos aqui hoje, né, nós estaremos falando do eixo 4, certo? Que é gestão e acesso à segurança socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferências de renda como garantias de direitos socioassistenciais e proteção social. Eles têm esses títulos grandes, esses eixos, então a gente tem feito um trabalho nas pré-conferências de esmiuçar, de destrinchar, de esmiuçar os eixos para a gente clarificar para todas as pessoas que estão participando do que se trata, enfim, esse tema. Bom, as conferências de assistência social, elas são instâncias de avaliação da política de assistência social e definição de diretrizes para o aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Nesse ano, vai acontecer a 12ª Conferência Nacional de Assistência Social, em Brasília, cujo tema é Assistência Social, Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social. Esse tema também vai ser discutido na Conferência de Assistência Social aqui do município. As discussões em torno do tema vão ser divididas em 5 eixos, e hoje nós vamos nos dedicar especificamente ao eixo 4, que é
gestão e acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferências de renda, como garantias de direitos socioassistenciais e proteção social. Veja que eu sublinhei ali algumas palavrinhas que eu gostaria de destacar, da gente aprofundar. Por exemplo, seguranças socioassistenciais, articulação entre serviço, benefício e transferência de renda, direito socioassistencial, proteção social, porque às vezes as pessoas não conhecem os significados desses termos, e para nós termos de fato um sistema participativo, a gente falou na pré-conferência da participação social, no eixo 3, que era o eixo da participação social, que o segundo nível de participação é estar informado. Então, a gente tem que estar informado para ter uma participação mais qualificada, né? Primeiro, então, seguranças socioassistenciais. As seguranças socioassistenciais, elas são garantias, elas têm esse nome, elas são garantias providas por meio da política de assistência social. Elas estão descritas ali no artigo 4º da Norma Operacional Básica do SUAS de 2012, e elas são, como eu disse, elas têm esse nome, seguranças, porque elas são garantias que a política de assistência social tem que prover aos seus usuários. A primeira é a garantia de acolhida, ou a segurança de acolhida, que é provida por meio da oferta pública de espaços e serviços para a realização da proteção básica e especial, devendo as instalações físicas e a ação profissional conter condições de recepção, escuta profissional qualificada, informação, referência, concessão de benefícios, aquisições materiais e sociais, abordagem em territórios de incidência de situações de risco, oferta de uma rede de serviços e de locais de permanência de indivíduos e famílias sob curta, média e longa permanência. Esse termo, segurança de acolhida, ele se refere tanto à questão da acolhida enquanto postura dos profissionais, de oferecer uma ambiência acolhedora, com sigilo, sem julgamentos da condição de vida e das opiniões, dos modos de vida e de organização familiar, do espaço, então, ser acolhedor, ser um ambiente adequado, ser agradável, ter o sigilo. Também ele se refere à acolhida enquanto acolhimento, enquanto possibilidade daquela pessoa que está em situação de desabrigo ou afastada da sua família, por medida de proteção ou por ruptura dos vínculos familiares, serviços de acolhimento também. Então, a acolhida dentro do Sistema Único de Assistência Social, ela tem esse significado amplo. Ela se refere também à acolhida no CRAS, a chegada a esse primeiro contato qualificado dos usuários com o Sistema Único de Assistência Social. Então, ela é tanto uma postura, ela é tanto o atendimento de chegada, de contato inicial de um usuário com o SUAS, e ela também está presente nos serviços de acolhimento. A segurança de acolhida é a oferta também de serviços de acolhimento 24 horas, onde as pessoas que estão em situação de desabrigo ou expostas a riscos, a violências, poderão, né, e afastadas ali do convívio familiar, poderão ter o seu acolhimento, a sua proteção garantidas, tá? Então, é um termo muito amplo. Tudo isso está relacionado à segurança de acolhida. A segunda segurança é a segurança de renda. Então, ela é operada por meio da concessão de auxílios financeiros e da concessão de benefícios continuados. Ou seja, por exemplo, o benefício de prestação continuada, né? Nos termos da lei, para cidadãos não incluídos no sistema contributivo de proteção social, que apresentem vulnerabilidades decorrentes do ciclo de vida ou incapacidade para a vida independente e para o trabalho. Vamos dizer, então, uma pessoa que não tem contribuições suficientes para acessar um direito previdenciário, como uma aposentadoria, ou mesmo ela não tem contribuições, enfim, ela não acessa esses direitos e ela está numa situação de vulnerabilidade, então ela tem a segurança de renda, que garante benefícios continuados e benefícios de transferência de renda. Então, são exemplos aqui, tanto o BPC quanto o Bolsa Família. Esses benefícios, eles têm relação direta com a segurança de renda. Convívio, a terceira segurança ou garantia é de convívio ou vivência familiar, comunitária e social.
Então, para garantia para essa segurança socioassistencial, é exigida a oferta pública de uma rede continuada de serviços que garantam oportunidades e ações profissionais para a construção, restauração e fortalecimento de laços de pertencimento de natureza geracional, intergeracional, familiar, de vizinhança, de interesses comuns e societários. O exercício capacitador e qualificador de vínculos sociais e de projetos pessoais e sociais de vida em sociedade. Essa segurança socioassistencial, ela também é uma inovação, porque a gente sabe que a assistência social do passado, por exemplo, ela tinha, antes da Constituição de 88, quando a gente pega ali os anos 30, por exemplo, ela tinha uma característica de impor um modelo de família, que era o modelo da família tradicional, nuclear, com pai, mãe e filhos unidos ali pelo casamento, era aquele modelo fixo de família. E pessoas que estavam com modelos diferentes de família ou em situação de vulnerabilidade, pobreza, situações de risco, elas eram afastadas da sua família. Então, era muito fácil o afastamento. Crianças e adolescentes, por exemplo, a família era considerada uma influência negativa para aquela criança e ela era afastada. Não se faziam investimentos de suporte dessa família, tanto em termos de garantias de renda, de garantias de sobrevivência, quanto em termos de garantia de acompanhamento, de atendimento qualificado. Com a Constituição de 88, e também no caso do exemplo que eu estou dando aqui de acolhimento de crianças, com o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, se tem essa diretriz da valorização da vida em família. De, por exemplo, você vai acolher uma criança, um adolescente num serviço de acolhimento institucional, quando foram esgotadas as outras possibilidades. Acolher uma criança por pobreza, por exemplo, que é algo que acontecia no antigo Código de Menores, hoje não pode mais, porque justamente cabe ao Estado dar o suporte, leia-se, a segurança de renda, cabe ao Estado dar o suporte para que a família consiga dar conta de algumas das suas funções básicas, e esse suporte não só em termos de recursos financeiros, né? A política social, ela não é só o dinheiro, mas o acompanhamento, o estar junto, né, o acompanhar, atender essa família. E sempre preservando ao máximo a vivência familiar e comunitária. Então, a última alternativa é o acolhimento, a última alternativa é o afastamento dos vínculos familiares. E quando esse afastamento ocorre, bom que se tente a reintegração desses vínculos ou a permanência dessa criança na família extensa, e mesmo quando essa criança vai para uma família adotiva, se preconizar que o acolhimento, ficar dentro da instituição, seja breve, seja medida excepcional, mas seja breve também, porque mesmo em outra família ela vai predominar o direito a um acolhimento, a ter uma vivência de família do que a estar institucionalizado. Por exemplo, uma das coisas que se pode pontuar aqui, até como sugestão, e eu tenho visto isso pipocar muito nos municípios, é que embora o ECA, falando do acolhimento agora de crianças e adolescentes, o ECA mencione que o acolhimento familiar deve ser priorizado em relação ao institucional, justamente por causa disso aqui, da segurança de vivência familiar, comunitária e social. A gente vê ainda muitos municípios investindo muito nos serviços de acolhimento institucional e não investindo muito no acolhimento familiar. Então, isso aqui são discussões que têm a ver com a segurança de acolhida, com a segurança de vivência familiar, perdão, né? Convívio ou vivência familiar. E também essa segurança fala da vivência comunitária, dos vínculos de pertencimento nas comunidades, da sensação de pertencimento, né? Quando nós temos aí, às vezes, uma comunidade recém-constituída por um novo loteamento habitacional, e nós precisamos trabalhar ali os vínculos, a sensação de pertencimento, ou quando alguém chega de outro município para estar numa comunidade e ele não se sente pertencente, ou ele sofre alguma discriminação nessa comunidade. Então, uma das seguranças afiançadas é a de convívio e vivência familiar, comunitária e social. É uma das garantias de trabalhar com esta segurança que também a gente coloca na assistência social, que a assistência social se debruce a garantir essa segurança de vivência familiar e comunitária. Isso por quê? Porque a política de assistência social destaca que as relações e vínculos são próprios da natureza humana.
Olha só, é na relação que o ser cria a sua identidade e reconhece a sua subjetividade. A dimensão societária da vida desenvolve potencialidades, subjetividades coletivas, construções culturais, políticas e, sobretudo, os processos civilizatórios. A gente se constitui enquanto sujeito pelos vínculos sociais. Então, a importância da vivência familiar, comunitária e social. Bom, aqui também temos uma quarta segurança afiançada, garantida, que é a segurança de desenvolvimento de autonomia. Então, ela exige ações profissionais e sociais para o desenvolvimento de capacidades e habilidades para o exercício do protagonismo e da cidadania, conquista de melhores graus de liberdade, respeito à dignidade humana, protagonismo e certeza de proteção social para o cidadão e a cidadã, a família e a sociedade, e conquista de maior grau de independência pessoal e qualidade de vida e nos laços sociais, para os cidadãos e as cidadãs sob contingências e vicissitudes, né? Nós vivemos falando em contingências, que são esses eventos inesperados, com ameaças de perdas e danos, estamos vivendo aí a pandemia da Covid-19, que é uma situação de contingência, né? Então, mesmo diante dessas contingências, se tem que garantir, então, essas seguranças, a acolhida, a renda, a autonomia, a vivência familiar e comunitária, né? E o apoio e auxílio, quando sob riscos circunstanciais, na mesma linha, né, exige a oferta de auxílios em bens materiais e em pecúnia, em caráter transitório, denominados benefícios eventuais para as famílias, seus membros e indivíduos, né? Então, os benefícios eventuais, aqui também a gente pode puxar daqui a pouco a discussão sobre como estão os benefícios eventuais no nosso município, se eles estão regulamentados, se existe a regulamentação de benefícios eventuais, se ela está separada da lei do SUAS, ou se já existe a lei do SUAS, que hoje a sugestão é que os municípios façam a sua lei do SUAS e os benefícios eventuais eles fiquem dentro da lei do SUAS, né? Enfim, a gente deu uma pincelada aqui nas seguranças, que seriam a primeira dessas questões aqui do nosso eixo 4, gestão e acesso às seguranças socioassistenciais, que são essas aqui: segurança de acolhida, segurança de renda, segurança de convívio ou vivência familiar, comunitária e social, segurança de desenvolvimento de autonomia e segurança de apoio e auxílio. As funções, para a gente ir para a próxima palavrinha, que é articulação entre serviços, benefícios e transferências de renda, a gente, e também para proteção social, a gente tem que dar uma olhada neste desenho que mostra as funções da assistência social. Então, a assistência social, ela tem 3 funções básicas. A primeira é a proteção social, que no Sistema Único de Assistência Social, ela é feita através de serviços organizados em níveis de proteção social básica e proteção social especial, e ela também não é responsabilidade só da assistência, mas ela também é desenvolvida, ela é uma parte da proteção social, cabe à assistência, mas ela é desenvolvida na intersetorialidade, no conjunto com as demais políticas públicas. A função de defesa de direitos, que também vai envolver a articulação intersetorial com outros órgãos e políticas, e a função de vigilância socioassistencial, que é uma inovação em relação à assistência social do passado, em que as decisões eram tomadas com base naquilo que se apresentava e não havia muito recorrer aos dados. Hoje nós temos um sistema, através dos sistemas de vigilância socioassistencial, do cadastro único, do sistema de condicionalidades do Bolsa Família, de todos do RMA, de todos os monitoramentos, todos esses sistemas, eles nos permitem localizar onde está a população vulnerável, quem são os vulneráveis e onde estão, o que eles precisam, é mais idosos, é mais crianças e adolescentes, são famílias com situação de trabalho infantil, são famílias com pessoas com deficiência,
quem são e onde estão os vulneráveis. E as ações que a gente vai fazer, o planejamento dessas ações, vai ser em cima disso, do conhecimento dos territórios. E não de dados aleatórios. Quais são os bairros prioritários? Quais são os territórios prioritários? Então, a nossa política de assistência, ela caminha em direção a um maior planejamento na sua execução. Então, a assistência social, ela vai executar essas suas funções nacionalmente por meio do Sistema Único de Assistência Social e em articulação com as demais políticas públicas. E sempre de uma forma, se pretende de uma forma planejada, com base em dados de vigilância socioassistencial, tanto sobre os riscos e vulnerabilidades e a sua incidência nos territórios, quais são os territórios que têm mais riscos, que riscos são, que populações são atingidas, quanto à questão do padrão dos serviços. Os serviços que a gente tem são suficientes, são insuficientes, eles têm lista de espera, que serviços deveriam existir e não existem, quais a gente vai priorizar, já que trabalhamos com uma questão de recursos limitados, às vezes temos que fazer escolhas. Então, essas decisões, elas são tomadas com base em dados de vigilância, elas devem ser tomadas com dados de vigilância. Mas olhando agora para essa primeira função, que é a proteção social são as formas que as sociedades criam para proteger o todo ou parte de seus membros. Esse é o conceito de Giovanni, que é citado lá na nossa PNAS. É um conceito bem amplo, né? Então, a fatia da proteção social que cabe aos SUAS, ela se organiza em níveis de proteção social, que são a proteção social básica e a proteção social especial. Quando a gente fala desses níveis, eu gosto muito de usar essa figura do semáforo, né, para explicar. Porque a proteção básica é como se ela fosse o verde, ela é destinada às famílias em vulnerabilidade social e ela tem um enfoque preventivo. Ela vai prevenir os riscos sociais. A vulnerabilidade social, ela é aquela fragilidade devido à exposição a processos de exclusão social, ausência de renda, falta de acesso a serviços públicos, fragilidade de vínculos relacionais e de pertencimento social. Ela tem tanto uma dimensão material, que a gente vê nessa ausência de renda, ou hipossuficiência, né, falta de renda, desemprego, não conseguir acessar saneamento, moradia, educação, mas ela também tem componentes relacionais, como essa questão da fragilidade dos vínculos familiares, relacionais e de pertencimento social. O principal equipamento de proteção social básica, que atende essas famílias em situação de vulnerabilidade social, tanto nos seus aspectos materiais quanto relacionais, é o CRAS, é o Centro de Referência de Assistência Social. A proteção social especial, que aí a gente vai estar na parte amarela e vermelha do nosso semáforo, ela vai atender situações que exigem intervenções especializadas. Ela não vai ter um enfoque de prevenir riscos sociais, porque ela vai atender situações em que o risco social ele já está instalado. Então, são situações de risco pessoal e social por violações de direitos, que já estão instalados, tais como as violências física, psicológica e sexual, abandono, a negligência, a situação de rua, o que mais? O trabalho infantil, o próprio ato infracional, essas situações que fragilizam as relações no âmbito familiar, e que a gente sabe que muitas vezes as famílias estão tão fragilizadas que elas têm dificuldade de cumprir a sua função protetiva e elas precisam desse suporte. Para cuidar, você precisa ser cuidado, né? Para proteger, você precisa ser protegido. Então, existem serviços de proteção especial que eles ofertam um trabalho social especializado com famílias para justamente trabalhar nessa questão da proteção, né, e da mitigação dos riscos sociais e da superação dos padrões violadores de direitos no interior das famílias. Né? Então, aí a gente vai ter serviços de média complexidade, que são aqueles em que as pessoas estão em risco pessoal ou social por violação de direitos, mas os vínculos familiares estão mantidos. Então, a principal unidade de média complexidade são os CREAS, os Centros de Referência Especializados de Assistência Social. E os centros POP Rua
também ocupam essa mesma posição dos CREAs em municípios que são grandes, que possuem, né, os municípios maiores, eles podem ter uma unidade Centro Pop Rua, que também é uma unidade de média complexidade do SUAS. Então, o enfoque ele é interventivo, a gente situa a média complexidade aqui no amarelo. Vamos acompanhar para evitar o acolhimento, para evitar que precise da alta complexidade. E a alta complexidade são os serviços de acolhimento, que são as principais unidades de oferta. Ela vai se destinar a famílias e indivíduos que estão em risco pessoal e social por violação de direitos, mas cujos vínculos estão rompidos, ou essas pessoas estão em afastamento do convívio familiar e comunitário enquanto medida de proteção. Aqui nós vamos ter os abrigos para crianças e adolescentes, as casas-lar, o serviço de acolhimento familiar, as residências inclusivas para jovens adultos com deficiência, as instituições de longa permanência para idosos, os serviços de acolhimento para mulheres em situação de violência, os serviços de acolhimento para pessoas em situação de rua e desabrigo, enfim. O próprio serviço de proteção especial de alta complexidade em situações de calamidades públicas e emergências, que é um serviço que você aciona quando está vigente uma calamidade pública no município. A gente vai falar mais dele no eixo 5, que fala só da atuação do SUAS em contextos de emergência. Então, ele vai estar situado aqui na alta complexidade. E aqui nós vimos, então, esses são os níveis de proteção social. Precisamos pensar esses níveis que organizam os serviços do SUAS para pensar nessa articulação entre serviços, benefícios e transferências de renda. Essa articulação, ela aparece bem descrita lá no Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferências de Renda no âmbito do SUAS, um documento de 2008, 2009, que eu recomendo muito para gestores e trabalhadores, comunidade também, mas ele é uma ferramenta muito interessante para gestores e trabalhadores, porque ele tem algumas sugestões de fluxos de CRAS e CREAS, de PAIF com o PAEF. Então, ele é um protocolo bem interessante de ser lido. E ele regula serviços, benefícios e transferências de renda. Então, o que a gente pode pensar nessas discussões da pré-conferência em relação aos serviços? Como estão os serviços socioassistenciais aqui em Caraguatatuba em termos de qualidade e quantidade? Eles conseguem atender toda a demanda? O tamanho das equipes é suficiente? Eles conseguem acompanhar os públicos prioritários? Por exemplo, prioridade do acompanhamento em PAIF, famílias em extrema pobreza, famílias do Bolsa Família, famílias beneficiárias do BPC, eles conseguem acompanhar? Existe quantidade suficiente de serviços? Ele está adequado à demanda? Ou eles têm listas de espera? Os benefícios. Existe regulação dos benefícios eventuais? Ela está associada à lei do SUAS no município ou ela é uma lei separada? Lembrando que elas têm que estar associadas. Existem critérios de concessão dos benefícios, de provisão, melhor, não é interessante usar concessão, porque concessão tem essa coisa de dar, né? Eu estou dando isso, e não é uma dádiva, é um direito, né? Então, se tem falado muito sobre o uso da palavra provisão, prover o benefício, ao invés de conceder o benefício. Então, existem critérios pactuados no Conselho para prover o benefício. Esses critérios não são excludentes. Eu já vi alguns municípios fazerem leis que, meu Deus, elas acabavam dificultando o acesso. Então, esses critérios, o Conselho pensar, né? O controle social pensar como é que estão esses critérios pactuados. Estão adequados? A gente precisa revisar? Então, como estão os benefícios socioassistenciais? E transferências de renda. Existe demanda reprimida no Bolsa Família? Como é que a gente sabe isso? Se a gente entra lá, faz uma pesquisa no RI Social, no Relatório de Informações Sociais, a gente vê o total de famílias que recebem o Bolsa Família no município e o conjunto de famílias pobres e extremamente pobres. Se a gente tem mais famílias pobres e extremamente pobres do que o total de famílias do Bolsa, isso nos indica um problema. Nos indica o quê? Que nós temos famílias que teriam o direito ao Bolsa, que fazem jus a essa transferência de renda, mas que ainda não receberam, que estão numa espécie de fila de espera. E isso nos sinaliza uma demanda para a União, porque afinal é competência da União os recursos, o cofinanciamento, o financiamento, melhor, do Bolsa Família.
tá? Então, existe demanda reprimida, que tamanho tem essa demanda? Existe articulação entre o Bolsa Família e o PAIF? As famílias do Bolsa são priorizadas para acompanhamento familiar em PAIF? Ou há demanda reprimida no acompanhamento também? Então, esse tipo de questões, é interessante que a gente coloque, já vá pensando, e tem a ver com essa questão da articulação serviços, benefícios e transferências de renda. Então, tudo isso aqui, eu coloquei aqui só as perguntinhas, tá? Com o protocolo de gestão para vocês, né? Voltando para as funções de assistência social, da assistência, então, falamos da proteção social, falamos da articulação de serviços, benefícios e transferências de renda, falamos um pouco da defesa de direitos, né, que as seguranças socioassistenciais materializam a interface entre a assistência e os direitos. E a defesa de direitos, ela ocorre tanto pela via dos direitos socioassistenciais, que são esses da assistência, quanto pelos direitos sociais das demais políticas, na articulação com elas. E a vigilância, que é isso que nós já mencionamos, que é o acompanhamento e avaliação dos riscos e vulnerabilidades presentes nos territórios e o padrão de qualidade e quantidade dos serviços da rede, contribuindo para uma gestão baseada em dados e não em demandas imaginadas ou supostas. Muito bem, isso é novo na assistência, tá? Isso é novo na assistência social, esse olhar com base da vigilância. Então, que desafios a gente pode pensar em relação a esse eixo 4, que falou justamente destas palavrinhas, vamos recuperar aqui. Aqui. Gestão e acesso a seguranças socioassistenciais, falamos brevemente das seguranças, articulação entre serviço, benefício e transferência de renda, garantia dos direitos socioassistenciais e da proteção social. Então, como é que a gente vai, que desafios a gente tem em relação a esse eixo, e que são desafios apontados no plano decenal de assistência social. Antes de ler os desafios, quero lembrar que nessas conferências desse ano, o Conselho Nacional de Assistência Social, o CNAS, recomenda que se cruzem os eixos e os desafios, e esses aqui são desafios que eles próprios já colocaram, isso não fui eu que escrevi aqui, mas eu retirei lá do instrumental do Conselho Nacional para as orientações para a conferência, são os desafios que estão no plano decenal. Um dos objetivos também das conferências desse ano é a gente se apropriar, a gente conhecer o plano decenal. Nós tivemos 2 planos decenais de assistência social. O primeiro plano decenal, que foi vigente de 2005 a 2015, e o segundo plano decenal, que é de 2016 a 2026. Então, para que esse plano decenal, que já está em curso há algum tempo, muitas vezes os municípios ainda não manusearam ou não conhecem, a orientação é que esse plano decenal seja usado como base para os planos municipais de assistência social e também como base para discutir os desafios aqui na conferência. Então, esses desafios que estão aqui são desafios que já foram apontados no plano decenal. Porque no plano decenal a gente prevê o que a gente quer para o SUAS naqueles 10 anos, não é mesmo? Então, quais são os desafios elencados pelo CNAS e que tem a ver com o plano decenal de assistência social, com o segundo plano decenal, e que a gente vai discutir em relação ao eixo 4. Implantação da vigilância socioassistencial, que é uma estratégia fundamental para o reconhecimento e localização das vulnerabilidades e riscos e das violações de direito nos territórios, que essa vigilância socioassistencial oriente e avalie a oferta de serviços de acordo com as necessidades de seus usuários. Instituir parâmetros para a relação do SUAS com o sistema de justiça. Isso já apareceu na conferência anterior de assistência social, né? Visando o estabelecimento de fluxos e protocolos de referência e de referenciamento e a definição de competências. As competências já estão dadas, na verdade, a gente tem nota técnica número 2, de 2016, a gente tem vários documentos, o provimento 36 do próprio CNJ, que mostra que existe clareza, só que essas competências a gente muitas vezes tem que definir nos âmbitos dos municípios. Construir uma articulação, porque a gente vê que nacionalmente ainda existe uma relação, em alguns lugares, complicada entre o SUAS e o sistema de justiça,
com muitas atribuições que são do sistema de justiça sendo colocadas aos SUAS, né? Então, isso permanece como um desafio. Fortalecer a intersetorialidade como estratégia de gestão, visando a garantia de direitos e potencializar estratégias que possam incidir na prevenção e na redução da violência, sobretudo a segmentos em situação de maior vulnerabilidade. Revisar o protocolo de gestão integrada de serviços, benefícios e transferências de renda, que é este protocolo aqui, lá de 2009, garantir a inclusão dos beneficiários do BPC no cadastro único e fortalecer as estratégias de integração entre acesso a benefícios, serviços e direitos para o apoio a segmentos que demandem cuidados, crianças na primeira infância, idosos, pessoas com deficiência e suas famílias. Reordenar e ampliar a oferta de serviços de acolhimento na perspectiva de garantia de direitos, e aí entra, né, um dos direitos que está no ECA é a primazia do acolhimento familiar em relação ao institucional. Será que os nossos serviços de acolhimento estão garantindo este direito? Será que a gente está estimulando o acolhimento familiar no nosso município? Então, essa é uma discussão que tem vindo forte e que pode render aí futuras discussões e planejamentos ali em Caraguatatuba também. Fortalecer a atuação da política de assistência social para a redução de desigualdades e promoção do acesso a direitos, com estratégias voltadas à ampliação do acesso e permanência na escola, à integração ao mundo do trabalho e ao acesso ao trabalho decente. Então, de novo, a intersetorialidade, né, com essas áreas. E aí, algumas questões norteadoras que o CNAS propõe para a gente discutir esses desafios nesse eixo 4. No contexto atual, que desafios os entes federados vêm encontrado para assegurar que a assistência social, como proteção social não contributiva, mantenha o alcance dos serviços e benefícios existentes, assegure avanços na sua consolidação como política pública e reafirme os direitos socioassistenciais conquistados. Vejam, quando a gente olha para o Bolsa Família e para a longa fila de espera, que a gente tem lá um descompasso entre o número de famílias contempladas e o número de famílias pobres e extremamente pobres que teriam o direito e ainda não estão recebendo, a gente vê que é um desafio que os entes federados estão encontrando. Tanto ali um desafio da União. Como garantir o amplo acesso ao Bolsa para todos que têm direito ao Bolsa, para todos que já preenchem aqueles critérios, né? Que estratégias podem ser adotadas para integrar serviços e benefícios eventuais e de transferências de renda, para assegurar acessos a direitos. Então, como integrar serviços e benefícios? Como garantir que a política não se resuma ao foco no benefício? Muitas vezes a gente ainda vê locais que têm um atendimento com o foco no benefício e não articulado ao serviço, sem continuidade. Existem, sim, situações transitórias de vulnerabilidades temporárias, em que é um benefício eventual, mas existem situações instaladas ou recorrentes que exigem uma atenção para além do benefício, uma oferta de atenção qualificada. Então, que estratégias a gente pode adotar para articular serviços e benefícios e assegurar acesso a direitos, reduzir as desigualdades de acesso à educação e ao trabalho decente, sobretudo nos grupos de maior vulnerabilidade, incidir na redução das desigualdades sociais e étnico-raciais, prevenir situações de violência, em especial de grupos estruturalmente vulneráveis, como comunidades tradicionais, pessoas com deficiência, mulheres. Outras perguntas aqui. Como garantir acesso a serviços para simultaneamente apoiar a autonomia das famílias e dos cuidadores e assegurar o direito ao cuidado no âmbito da assistência, sobretudo às pessoas com deficiência, às crianças na primeira infância e aos idosos? De que forma a assistência deve se planejar para atender às demandas advindas do envelhecimento populacional, de modo a garantir acesso a serviços, benefícios e direitos aos idosos e suporte às suas famílias? Como assegurar mecanismos para se identificar e monitorar os resultados da atenção da assistência e de sua capacidade de impacto na vida da população atendida, de modo a dar visibilidade às contribuições dessa política no acesso à garantia de direitos?
Como fortalecer o compromisso do acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades do Bolsa Família, atuando sobre os motivos relacionados, de modo a potencializar a perspectiva preventiva e proativa, o acesso e a garantia de direitos. Como assegurar a utilização do cadastro único para fortalecer o acesso e a qualificação da atenção nos serviços socioassistenciais. E aqui tem algo que tem sido muito debatido, que é essa tendência de se informatizar alguns processos do cadastro único, como tem acontecido com o INSS, e que tem dificultado o acesso. Então, discutir essa questão, como essa questão tem se apresentado para, de fato, garantir esse acesso ao cadastro único. Como garantir a profissionalização do SUAS e a valorização dos trabalhadores nas diferentes esferas e estimular o papel dos trabalhadores como promotores do acesso da população em vulnerabilidade às políticas sociais e a direitos, né? Então, como garantir equipes suficientes, profissionalização, vínculos preferencialmente de concurso público. Então, como garantir a continuidade das ações e a valorização dos trabalhadores? Estratégias de educação permanente. Como fortalecer as instâncias de pactuação do SUAS para superar entraves e desafios do cenário atual, de modo a garantir a manutenção do compartilhamento de responsabilidades e compromissos na gestão do SUAS, né? Então, entraves atuais, o cumprimento do Pacto Federativo, o financiamento. Enfim, então essas perguntas, elas foram trazidas ali pelo CNAS, muito nessa linha da gente utilizá-las para discussão agora, então, nas pré-conferências, e para nortear, enfim, essas discussões que a gente está fazendo nesse eixo das seguranças socioassistenciais, da articulação entre serviços, benefícios e transferências de renda, do acesso aos direitos socioassistenciais e à proteção social. Eu fiz um breve apanhado aqui, eu espero que ele tenha sido importante para nortear as discussões de vocês e para trazer elementos e também para qualificar, principalmente para aquelas pessoas que não conhecem esses termos do mundo da assistência social, que não conhecem esses termos do mundo do SUAS, embora a gente saiba que nas conferências nós temos muitos trabalhadores que estudam muito, que estão muito por dentro dos assuntos, mas a gente também precisa informar a população em geral, precisa informar os usuários cada vez mais, precisa dar publicidade às ações da assistência social para garantir que, de fato, essa política avance, tá? Que, de fato, a gente consiga chegar ao final do segundo plano decenal lá em 2016, e lá em 2026, e lá em 2027 poder contemplar os avanços que a gente teve nessa política, e lutar contra retrocessos e contemplar os avanços que a gente teve nessa política pública tão importante, uma conquista tão importante do povo brasileiro. Bom, muito obrigada pela atenção de vocês. Eu vou ficando por aqui neste quarto eixo. Eu espero que ele contribua bastante para as discussões prévias da Conferência de Assistência Social e a gente se vê de novo no dia da conferência. Tchau!